Olá, um bom dia para você. Eu sou a doutora Juliana Belevides e hoje estou aqui para conversar com você sobre 12 dicas para prevenir os problemas com sono e agitação noturna em pessoas que têm a doença de Alzheimer ou outras demências. Essa live não foi programada, mais uma vez eu recebi essa pergunta na caixinha de perguntas do Instagram. E aí resolvi vir aqui gravar esse vídeo, então se você vai conseguir participar ao vivo, ótimo. Se você não vai conseguir participar ao vivo, esse vídeo vai ficar gravado no Instagram, vou colocar no YouTube também, nas minhas outras redes sociais. E aí eu peço que você curta, que você compartilhe e que você fale também, que você comente a sua experiência. Nós sabemos que temos milhões de pessoas com diagnóstico de Alzheimer e também de outras demências no Brasil. Então, meu papel aqui nas redes sociais é ajudar você, que é cuidador, a manter tanto a qualidade de vida desta pessoa quanto a sua qualidade de vida. Lembrando que no meu canal do YouTube eu tenho centenas de vídeos onde eu falo sobre temas relacionados à saúde da pessoa idosa, à gerontologia e, em especial, a questão da doença de Alzheimer, tá bom? Então, se você tem dúvidas sobre como lidar com as pessoas idosas e, em especial, né, mais especificamente as pessoas que têm a doença de Alzheimer, vá lá no meu canal do YouTube que tem muita coisa interessante para você, tá bom? Então, eu já vou falar direto essas 12 dicas. Se você tiver outras dicas, outras experiências, você também pode escrever aqui, você pode compartilhar com outras pessoas, com outros cuidadores também de pessoas com demência, tá? Então, assim, é muito comum que pessoas que têm demência apresentem uma agitação noturna e aí, consequentemente, também tenham problemas com o sono, mas existem várias coisas que a gente pode fazer para diminuir esse problema, para prevenir esse problema e para fazer com que esse período da noite seja um período mais tranquilo e essa pessoa consiga dormir, essa agitação seja diminuída, dependendo dos casos, né? Vai ser necessária a medicação, mas a medicação sempre é a última opção, tá? Primeiro vocês vão tentar colocar em prática todas essas dicas para, por último, pensar na medicação. Quero dar aqui um bom dia para minha amiga da KP Cuidado, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença aqui, tanto tempo, né, que eu não faço live, fiz live agora na segunda-feira bem rapidamente, mas estou aí tentando voltar com as redes sociais, né, e sempre que me vem alguma pergunta, alguma coisa, estou vindo aqui para gravar um vídeo e fico feliz com a sua presença aqui, tá bom, lindona? Aí vamos lá então para a primeira dica, gente. Evitar ou diminuir o consumo de produtos que tenham cafeína, em especial no período da tarde, no período da noite, tá? Se a pessoa que você cuida gosta de café, gosta de um chocolate, né, um refrigerante, e aí eu já digo que refrigerante, chocolate, a gente tem que limitar bastante. Mas se há esse consumo, que seja pelo período da manhã, tá? Então tudo que tem cafeína, seja o próprio café, seja o chocolate, seja os refrigerantes, que o consumo aconteça só durante a manhã. Por quê? Porque são produtos estimulantes. Então, para a pessoa que já apresenta essa agitação noturna, já apresenta problemas de dormir, se ela consumir esse tipo de alimento no período da tarde ou da noite, isso vai dificultar ainda mais, né? Porque ela vai estar mais estimulada. Então, vai criar mais problemas em relação a esse período da noite. Então, evite, tá? Se essa pessoa consome, que seja durante a manhã, mas tarde à noite, tente cortar, que isso já vai ajudar bastante. A segunda dica é você ajudar a contribuir para que esse relógio biológico funcione. O que acontece com a pessoa que tem demência? Ela tem essa desorientação, às vezes ela não sabe se é manhã, se é tarde, se é à noite. Então você expor essa pessoa à luz do sol durante o dia e ela conseguir perceber essa transição, né, da manhã, tarde, noite, vai contribuir. Porque quando chegar à noite ela já vai saber que é a noite, que é o período de dormir, que é o período de começar a relaxar. Isso vai contribuir bastante. O que acontece muitas vezes é que a pessoa com demência fica trancada dentro de uma casa, fechada, e aí isso dificulta cada vez mais, ela fica cada vez mais desorientada, e às vezes à noite ela quer fazer atividades que são atividades do dia, simplesmente porque ela não percebe que aquele é o período da noite, e bagunça tudo também, porque ela vai ficar agitada durante a noite, durante o dia ela quer dormir, mas às vezes é simplesmente porque não tem esse ajuste, né? Ela não foi exposta à luz do sol. Então, interessante é que acordou, né? Chegou o período aí da manhã, coloca essa pessoa para fazer uma caminhada, ou sentada ali na varanda, no quintal de casa, ou abra as janelas, né? Se é uma pessoa que
já está restrita ao leito, abre as janelas de casa ou a porta para ela receber a luz do sol e ela ir sentindo essa passagem do dia, né? Manhã, tarde, noite, isso vai ajudar bastante também. A terceira dica é você planejar o dia com atividades interessantes, você manter essa pessoa em movimento. Então, tanto você contribuir, você incentivar essa pessoa para fazer exercícios físicos, quanto para contribuir com as atividades do lar, as atividades dentro da casa, quanto para fazer uma estimulação cognitiva ou alguma outra atividade que ela goste. O interessante é que ela não fique parada durante o dia, que ela não fique ali entediada, que ela movimente o corpo dela, que ela esteja em atividades que vão entreter, né, que vão fazer com que ela produza de alguma forma, que ela movimente o corpo de alguma forma, porque isso também vai trazer o cansaço à noite, né? Então, se ela passar o dia inteiro num dia entediante, sem nenhuma atividade, ela não vai ficar cansada, e aí a noite pode ficar agitada mesmo. Então, interessante é que essa pessoa se mantenha em atividade, assim como nós, né? Que não temos diagnóstico de nenhuma demência, nós não temos o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas coisas. Essas pessoas, elas têm um diagnóstico de demência, mas elas precisam estar em atividade. Então, é importante que isso seja planejado e que tenha, na verdade, uma rotina também para essas atividades, como eu sempre falo nas minhas lives. Quem tem demência precisa de rotina, isso ajuda na orientação, isso ajuda, faz com que essa pessoa fique mais tranquila, isso não demanda, com que não demande muito esforço cognitivo para ela fazer as coisas, porque cognitivamente, neurologicamente, ela já está adaptada para fazer essas atividades em determinados horários, então isso traz uma tranquilidade para quem tem demência, tá? A quarta dica é fixar horários para acordar e para dormir. Então, se você percebe que essa pessoa está dormindo até muito tarde, tente acordar ela com calma, um pouco mais cedo. Para quê? Porque ela acordando mais cedo, ela também vai dormir mais cedo. E aí você vai ajustando esses horários, né? E aí, à medida que você tem o mesmo horário de janta, o mesmo horário para fazer a higiene do sono com essa pessoa, ela vai conseguir dormir mais cedo. Ela vai dormir mais cedo, ela vai acordar mais cedo e ela vai ajustar esse relógio biológico também. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem rotina de sono. Então, se elas não têm rotina do sono, ficam no celular, na televisão, não tem hora, né, para descansar, ela acha que a pessoa com demência vai poder viver nessa vida bagunçada também, e não dá. Então, às vezes, você vai ter que organizar a sua própria vida, os seus próprios hábitos, para poder você conseguir organizar os hábitos da pessoa com demência. Lembrando que a desorganização em relação a tudo, né, gente, alimentação, em relação à higiene do sono, é ruim para todos nós, né? Inclusive, você pode futuramente desenvolver uma demência se você não se vigiar em relação à sua qualidade do sono, em relação ao seu horário de dormir, em relação aos seus horários, né, de fazer exercício físico e etc. Então, você vai estar se ajudando também, né? Lembrando disso, que se você tem uma rotina de sono para você, você vai ajudar a prevenir demência, no seu próprio caso particular. E aí vai estar contribuindo também para que essa pessoa que tenha demência tenha essa diminuição da agitação, tenha uma qualidade de sono melhor, tá? A quinta dica é limitar os cochilos durante o dia. O que acontece? Quando a pessoa com demência ela começa a apresentar esses distúrbios, essa agitação noturna, é muito comum que, se ela tem agitação noturna, durante o dia ela tem sono. E aquilo vira um ciclo que o cuidador acaba não interrompendo, porque ele pensa da seguinte forma: se minha mãe e meu pai não dormiu à noite, eu vou deixar que ele durma durante o dia porque ele está muito cansado. E aí não limita esse sono durante o dia. Acaba não sendo só um cochilo, acaba sendo horas de sono. Aí o que vai acontecer? À noite essa pessoa não vai dormir de novo. E é um ciclo infinito. Então o que a gente tem que fazer? Ela não dormiu à noite, à tarde, ali depois do almoço, deixa cochilar um pouquinho. Meia hora, uma hora, e acorda essa pessoa com calma, com tranquilidade. Tenta estimular alguma atividade que ela goste, fazer alguma atividade que seja, né, do interesse dela, para que ela acorde, ainda que ela esteja com sono. E aí à noite ela consiga dormir. O que a gente não pode é manter esse ciclo. Dormir durante a tarde, porque de noite não vai ter sono, porque isso vai ser infinito. Então a gente tem que cortar, por mais que doa, a gente tem que cortar. A pessoa está ali dormindo igual um anjo, mas tenta acordar com calma, com tranquilidade. Para quê? Para que à noite ela tenha esse período de descanso, senão ela não vai ter. Senão a gente vai reproduzir esse período, né? A sexta dica é oferecer um lanche para essa pessoa antes de dormir. Lanche leve. Não é interessante esses lanches
1 hora antes de dormir, né? O bom é que seja até 3 horas antes de dormir. Mas se é uma pessoa que já tinha hábitos, né, de comer à noite e tal, de comer bem próximo de dormir, você pode até oferecer um lanche ali 1 hora antes, mas um lanche leve, sabe? Um suco, um chá, uma torradinha, uma coisa assim bem leve, uma fruta. Porque isso vai contribuir, isso vai fazer com que ela não sinta fome, não levante durante a noite para comer, porque às vezes a agitação noturna é fome. Então ela levanta, começa a transitar pela casa, perambular pela casa simplesmente porque ela quer comer. E às vezes ela não sabe expressar, lembrando a live de segunda-feira. Então assim, ofereça um lanchezinho leve para que ela não tenha esse problema da fome durante a noite e aí acabe levantando, né, queira se alimentar e acabe ficando agitada. Sétima dica é ter alguma atividade relaxante para fazer com essa pessoa durante a noite. Então essa atividade relaxante pode ser ouvir uma música, pode ser ler um livro com ela, pode ser... E aí a gente tem que ver muito do gosto pessoal, né? Eu, por exemplo, gosto de ouvir músicas. Então se essa pessoa é uma pessoa que gosta de ouvir músicas, esse horário você vai botar uma música mais tranquila. É uma pessoa que é muito adepta, por exemplo, à questão da massagem. Você sabe, quando você faz uma massagem, essa pessoa ela fica mais tranquila, ela fica mais relaxada. Você pode fazer uma massagem com ela. Pode ver um álbum de fotos da família, se, por exemplo, é uma pessoa que fica mais tranquila, quando relembra esses momentos que ela passou durante a infância, adolescência, juventude. Você vai lá, vai ver esse álbum de fotos com ela, vai pintar, de repente, se ela gosta de pintar ou de desenhar, vai fazer coisas que vão trazer tranquilidade para essa pessoa. E que isso seja na rotina, ali, sempre na mesma hora do dia. Também é interessante evitar atividades que agitam essa pessoa durante a noite. Então, por exemplo, para algumas pessoas vai ser interessante tomar um banho à noite, né? Um banho quente, porque aí vai relaxar e tal. Para outras pessoas o banho já é uma coisa que traz agitação. Então você já não vai dar banho nessa pessoa à noite, né? Vai ser durante o dia, porque à noite pode agitar. Então você vai sempre ver tudo aquilo que traz agitação, que traz desconforto, você não vai fazer com ela no período de final de tarde para início da noite. Porque você sabe que vai agitar e depois para acalmar essa pessoa vai ser muito mais difícil. Então evite, observe tudo aquilo que causa estresse e não faça com essa pessoa durante a noite, tá? A 9ª dica é observar a questão do espaço do sono, se é um espaço confortável, se o quarto é confortável, se a cama é confortável, se o clima está confortável, se não está muito calor, muito frio, enfim. Observe, porque às vezes é isso que tira o sono dessa pessoa, é isso que agita também. Então tem que ser um ambiente confortável, tem que ser um ambiente tranquilo, tem que ser um ambiente que não tenha muitos estímulos, para que realmente ela, ao adentrar aquele quarto ali, ela tenha essa sensação de relaxamento. A 10ª dica é observar a questão da segurança também do quarto, tá? Porque quem apresenta agitação noturna tem essa tendência de levantar, como eu falei, levantar, caminhar durante a noite. E aí, se esse ambiente não for um ambiente seguro, acaba trazendo algum tipo de risco, né? Se a pessoa pode cair, ela pode se machucar. Então tem que observar, evitar os tapetes ali pelo quarto, ter uma iluminaçãozinha de leve, né? Para que se ela se levantar, que ela consiga se direcionar ali em relação à porta, para conseguir sair do quarto. Porque se for um breu também, tudo muito escuro, vai ter acidente. Então é importante deixar ali algum tipo de iluminação para que ela consiga transitar. E evitar qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer coisa pelo chão que vai facilitar, que pode trazer algum tipo de acidente, tá? A 11ª dica é, se essa pessoa acorda durante a noite, ela acorda chateada, ela acorda estressada, o que você vai fazer? Você não vai brigar com ela, você não vai discutir com essa pessoa, você vai perguntar o que ela está precisando. De repente, como eu falei antes, é uma água, vontade de ir ao banheiro, que ela não sabe falar. Então, a gente vai ter que tentar descobrir o que ela está procurando, qual que é a necessidade dessa pessoa. E às vezes descobrindo isso, que na maioria das vezes é vontade de ir ao banheiro, vontade de beber água, é fome, você vai resolver o problema e vai conduzi-la de volta ao quarto. Às vezes basta uma simples coisa, que é você dizer para ela que está no horário de dormir. Você falar a hora e falar que está no horário de dormir. Aí ela vai tomar consciência, vai voltar para o quarto e vai dormir tranquilamente. Às vezes o que acontece é simplesmente que ela acha que está de manhã, que está na hora de acordar, ela levanta e sai andando.
Então você simplesmente lembrar que à noite, falar o horário, já vai contribuir para que ela realmente entre nessa rotina do sono. Por último, gente, se a gente coloca todas essas orientações, essas dicas em prática, e mesmo assim essa pessoa não dorme, ela continua agitada, é interessante a gente procurar um médico, tá? Às vezes ela tá com algum problema urinário, às vezes é uma constipação, às vezes a pessoa sofre com a apneia do sono, às vezes é algum medicamento que ela está tomando que está trazendo, né, como efeito aí essa questão da insônia, tá perturbando o sono dessa pessoa. Então, em último caso, a gente vai procurar sim a orientação do médico para ver se tem alguma questão clínica ou se, dependendo do caso, da gravidade do caso, se vai ser necessário passar um indutor do sono para que essa pessoa durma. Mas sempre lembrando, né, uma coisa que eu falei na última live também, a medicação é o último caso. Eu sei que é cansativo para o cuidador ficar colocando essas dicas em prática. É muito mais fácil pegar uma medicação indutor do sono à noite, dar 9 horas da noite, pum, dar um remédio para essa pessoa dormir. Só que essas medicações também podem trazer mais confusão mental, também aumentam o risco de queda na pessoa que tem demência, também podem piorar o quadro de demência, o quadro cognitivo. Então o ideal é que essa pessoa só use indutores do sono realmente em último caso. Tentou todas essas dicas, ficou ali 1 semana, 2 semanas, 3, 1 mês, não deu nada, deu certo? Então tá bom, então a gente vai no médico, lembrando que o médico passou a medicação, doutor, essa é a mínima dose possível, porque a gente sempre tem que começar na menor dose, tá? E aí usou a menor dose, não funcionou, vai aumentar um pouco mais. Não funcionou, aumenta um pouquinho mais. Mas sempre, medicação em último caso, na menor dose possível, tá? E aí, se você observa que ao longo do tempo, se a medicação não está sendo mais necessária, vai conversar com o médico para ele diminuindo a dose até que seja possível excluir a dose da medicação, porque isso também existe, gente. Às vezes não é porque hoje a pessoa está precisando da medicação que ela vai precisar para o resto da vida. Até porque à medida que a demência vai avançando, o normal é que essa pessoa tenha mais sono, que ela durma mais naturalmente. Então, é normal que no futuro essa medicação seja retirada. Mas às vezes até se o familiar não lembrar, não conversar isso com o médico, ela vai ficar tomando essa medicação infinitamente sem necessidade, tá? Essas foram as 12 dicas, então eu quero ver aqui os comentários da minha amiga, né? Eu estou atendendo o senhor uma vez na semana com Alzheimer leve. E está bem difícil essa situação de rotina. Mora ele e a esposa, que não tem paciência por estar na situação, né? É verdade. Eu estou... Deixa eu ver aqui. Acho que não completou o comentário. Pois é, né? O que eu estava comentando agora. Quem já está ali na situação, às vezes já está estressado com tantas coisas, né? Da rotina ali. Já se passaram meses, anos cuidando dessa pessoa que tem demência, que ela acaba querendo... Já está estressada, às vezes quer soluções mais fáceis, né? Por conta do cansaço cognitivo, físico. E aí quem está ali trabalhando, que tem que tentar trazer essa consciência, trazer essas orientações para tentar convencer esse familiar ali a realmente aplicar essa questão do estabelecimento de rotinas e entender que vai ser bom para ele, vai ser bom para a pessoa com demência. Que é difícil estabelecer rotina, especialmente para quem nunca teve, é o que eu falei na live. Se eu nunca tive rotina na minha vida, como que eu vou aplicar isso agora cuidando de uma pessoa que tem demência, né? Então, o primeiro passo é eu entender o benefício disso para mim, para minha vida, tanto agora quanto no futuro. Inclusive, se eu não quero desenvolver uma demência, e aí eu vou ter que estabelecer rotina de exercícios para mim, rotina de alimentação para mim, rotina de sono para mim, rotina de estimulação cognitiva para mim. E aí eu entendendo isso, eu vou entender o seguinte: agora eu cuido de uma pessoa que tem demência, ela já está nesse quadro, e para ela, não só essa ausência de rotina piora o quadro cognitivo, quanto vai trazer questões comportamentais também, que vão dificultar a minha vida enquanto cuidador. Então, por isso, eu vou colocar em prática essa rotina. Não é fácil? Não é. Mas à medida que eu vou me adaptando, eu vou percebendo os benefícios que isso vai trazer para mim, para a pessoa que tem demência, e aí isso vai sendo um reforço para poder continuar fazendo essa reorganização, né? Estou aqui fazendo atividades cognitivas com ele, deixo rotinas para quando não estou, até porque estamos com problema no banho, né? Pois é, eu tenho até que trazer também eu vou ver se amanhã, amanhã eu vou estar de plantão, não sei se eu consigo, mas talvez sexta-feira
eu faça um vídeo aqui falando também sobre essa questão do banho, né? Como ajudar, quais são os medos que às vezes ocorrem nas pessoas que têm demência durante o banho e fazem com que elas se agitem e não queiram. Existem algumas estratégias para a gente lidar também. E eu vou trazer isso na live. Agora que você falou, é super interessante, né? Você faz atividades cognitivas e aí deixa as rotinas para o familiar fazer, até porque se ele não tiver essas tarefas, ele vai acabar não fazendo. E essa pessoa que tem demência vai ficar ali no tédio e vai acabar agitando. Então, muito interessante essa forma que você está lidando aí, né? Com essa questão de gerenciamento de cuidados. É isso, né, gente? Bom, é isso. Então, eu vou deixar essa live gravada aqui. Eu peço a você que curta, que compartilhe. Ah, Juliana, mas eu não sei, eu não conheço ninguém que tem demência. Você pode ter certeza que às vezes tem um vizinho seu, tem um amigo de trabalho que cuida de uma pessoa que tem demência, que tem um outro vizinho que tem demência, e à medida que você compartilha e isso chega nessa pessoa, né, a gente vai fazendo esse movimento aí, do SOS Alzheimer, que é ir colaborando para a qualidade de vida da pessoa que tem demência e para os cuidadores. Tem milhares de pessoas com demência no Brasil, gente. E essas pessoas não sabem como cuidar. Às vezes você ouviu essa live e você pensa que é uma bobeira. Para quem cuida de uma pessoa que tem demência, colocar isso aqui em prática vai mudar a vida dela, né? Então a gente tem que colaborar com esse movimento, levar essa informação. Se você não sabe, se você não se lembra de alguém que está nessa situação, só compartilhe. Só compartilhe que vai chegar para alguém vai te mandar mensagem e falar, olha que legal, né? Como aconteceu que na última live, uma colega minha, até passista de samba, ela colocou um comentário. Nossa, Ju, eu tenho uma amiga que cuida de um idoso que está nessa situação de perambulação, né? De estar vagando na casa para lá e para cá. Eu vou repassar essa live para ela. Então, assim, ela não tem ninguém na família dela, mas quando ela ouviu falar, o início da minha live falando de perambulação, de idoso vagando, ela já lembrou de alguém e compartilhou. Então, é esse movimento que a gente tem que fazer, tá bom? Ó, fique com Deus, gratidão pela presença de vocês e a gente se encontra aí na próxima live, no próximo vídeo. Tchau, tchau.